pouquinho mais dele, da sua família. Ele é logo ali do Acre, né? Pertinho. Veio passar férias aqui em Camboriú e ganhou serviço. E foi convidado. No domingo passado eu não estava aqui no culto, mas você já esteve aqui, né? Já impetrou a bênção. Impetrou tão bem, orou tão bem que eles convidaram para ele. Que Deus abençoe o irmão. Vamos orar para que Deus possa abençoar. Pai querido, abençoa a vida do teu filho, cuida dele nesse instante, na ministração da tua palavra, para que ele possa ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Não há como, Senhor Deus, falar dela se o teu Espírito não agir em nós. Por isso, Senhor Deus, tanto na vida do pastor Elvis, como na vida da igreja, sentada nos bancos ali, ó Pai, possamos, ó Pai, a ser atentos à voz do teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, edificar a nossa alma nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite a todos. A graça do Senhor continue conosco nessa noite. Era para viajarmos essa semana, como falei no domingo passado, para alguns que estiveram aqui, mas nós resolvemos ficar mais alguns dias, né? Entramos em contato com os irmãos e prontamente nos dispusemos a estar aqui com os amados irmãos. Como já foi dito, né, estou aqui com minha família, também, né, minha prima, seu esposo estão ali atrás também, com a família inteira. Viemos de carro, 4 dias de viagem, é bem pertinho, né? Mais de 4.000 quilômetros, mas uma viagem agradável com a família. Graças a Deus o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus Ele nos levará em paz para casa, né? Conto com a oração dos irmãos e graças a Deus por estarmos aqui, né? Estive orando e o Senhor, né, claro, meditando, e o Senhor traz ao coração, né, aquilo que Ele quer falar à sua igreja. Nós, nessa noite, nós cremos que a palavra do Senhor é a voz do próprio Deus falando a nós, a sua igreja. Seu Espírito, então, ilumina o entendimento dessa palavra nos nossos corações, para que possamos entendê-la e assim praticá-la conforme a vontade do Senhor. E refletindo sobre isso, sobre a palavra do Senhor, penso eu, e também aqui convido a todos os irmãos a pensarem comigo, qual seria a sua história de fé? Desde que o Senhor te chamou, desde que o Senhor chamou a você, alguns aqui talvez de geração em geração, mas qual seria a sua história de fé até aqui? O que seria da igreja do Senhor sem fé? Nós lembramos da palavra do Senhor que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que se não veem. Também diz lá em Hebreus capítulo 12 que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E por isso nós vamos falar hoje sobre a fé, sobre uma caminhada de fé. Desde que o Senhor te chamou, já aconteceram muitas coisas. Desde que o Senhor te libertou, a muitos aqui libertou da escravidão, muitas coisas se passaram na sua vida. Mas o que temos mantido até hoje firmes é a fé no Senhor. Paulo, já ali no final do seu ministério, disse que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Também é dito ali pelo autor aos Hebreus que aqueles do Antigo Testamento, considerados heróis da fé, eles guardaram um bom testemunho, ou seja, guardaram a fé. E para nós que estamos aqui como igreja do Senhor hoje, que resta a nós é continuarmos firmes, não importa os dias que venham, não importa o que esteja acontecendo, devemos nos manter firmes, com fé naquele que nos guarda. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, devemos e iremos refletir nessa noite, o Senhor, Ele tem nos guardado e Ele continuará a nos guardar. Não somente nos guardar, mas o Senhor continuará ao nosso lado,
todos os dias, pois haveremos de cruzar a linha de chegada, no tempo que o Senhor propôs para cada um de nós, fervorosos, cheios de fé. Segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 15. Dentro dessa temática, uma caminhada de fé, nós vamos entender que não somente o Senhor, Ele traz a mim e a você uma fé, um entendimento de fé salvadora, mas o Senhor também se propõe nesse chamado a aperfeiçoar a sua fé, a minha fé. A cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados, a cada dia a nossa fé está sendo aperfeiçoada. Êxodo capítulo 15, dos versículos 22 a 27. Êxodo capítulo 15, dos versículos 22 a 27. Todos encontraram? Amém? Amém. Estarei fazendo a leitura, a amada igreja, acompanhe, em nome de Jesus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Como eu já falei, meus amados irmãos, o Senhor aqui havia libertado o seu povo do cativeiro do Egito. Foram mais de 400 anos escravos. O Senhor libertou o seu povo por meio de Moisés, que é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele aponta para o Senhor Jesus. Por isso ele é conhecido como o libertador. Ele então conduz o povo ali depois que as pragas vêm, e então Faraó permite que eles saiam ali do Egito. E então agora nessa caminhada que o Senhor propôs de fé para esse povo, pois Deus não somente libertou o povo da escravidão, como muitos de nós um dia também fomos libertos da escravidão, mas Deus também propôs a guiar o seu povo, se propôs a estar com o seu povo durante todos os dias. Deus propôs então ao seu povo, a eles, uma terra que manda leite e mel. Deus propôs àquele povo, que eram mais de 3 milhões de pessoas, imaginem, não era pouca gente, era muita gente no deserto. Moisés indo à frente, Deus propondo a ser o Deus e guiar aquele povo para uma terra que Ele mesmo daria a eles. Era preciso que esse povo acreditasse em Deus, que visse em Moisés também o próprio Deus. Era preciso então fé. Eis aqui uma proposta de uma caminhada de fé. E por isso nessa noite, como já falei, nessa caminhada de fé, o dia que o Senhor transformou águas amargas em água doce. Nesse fato que nós acabamos de ler aqui também no versículo, nos mostra que Deus chama o seu povo, como chamou a mim e a você. E então a história da nossa vida com o Senhor, ela começa no sentido em que o Senhor aperfeiçoará a sua fé.
A fé não é apenas para a salvação, e isso já é algo maravilhoso, mas também o Senhor irá aperfeiçoar essa fé. E nesse sentido de aperfeiçoar a sua fé, é nesse momento em que a história da sua vida, você então agora percebe que muitas coisas já aconteceram, e em todas elas o Senhor esteve presente, e em todas as que virão o Senhor também estará presente. É preciso então que confiemos no Senhor. E o povo precisava ser ensinado pelo próprio Deus a confiar nele, pois crer nem sempre para muitas pessoas vira sinônimo de confiar em Deus. Certo que isso deve acontecer. Crer é e deve ser, no mesmo sentido, confiar em Deus. Então, nesse dia, nessa proposta em que o Senhor nos chama, nessa caminhada de fé, nesse dia que o Senhor transforma, nós então aqui começamos a aprender de que forma o Senhor ensina a mim e a você. O que devemos nós entender nesse texto? No primeiro versículo que nós lemos, nós entendemos que nessa caminhada de fé, nós possivelmente passaremos por alguns momentos de escassez. Vejam no versículo 22, onde diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Nós lembramos que aqui no Mar Vermelho aconteceu algo maravilhoso, algo divino. O mar abriu e o povo passou aos pés enxutos por aquele lugar. Eles tinham visto de Deus algo grandioso, algo que talvez nunca pensariam ou nunca tinham pensado ver. Eles foram testemunhas de um grande milagre, de um grande poder de Deus. Mas agora eles estão caminhando 3 dias no deserto de Sur. E é interessante porque quando pesquisamos, o deserto de Sur é um lugar de escassez, é um lugar cercado possivelmente por montanhas. Eles caminham dia após dia, e agora aquele lugar árido, aquele lugar cheio de escassez, agora eles começam, todo aquele povo, a sentir sede. Portanto, meus amados irmãos, dentro dessa proposta de uma caminhada de fé que Deus tem para mim e para você, haverá um momento que na nossa caminhada, a caminhada que o Senhor propôs a nós, que haja momentos de escassez. O texto diz: saíram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E porque isso é perigoso para a minha fé e para a sua fé, para a nossa fé no nosso Deus, aquele que está conosco, aquele que caminha conosco todos os dias, Ele é quem nos guarda, Ele é a nossa sombra, nossa direita. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua, como diz o Salmo 121. Mas, amados irmãos, por muitas vezes, quando a escassez chega, por muitas vezes vem o medo. O medo é talvez os adversários mais ferrenhos diante da fé. Lembremos do profeta Elias. Clamou o fogo dos céus para que caísse, e caiu naquele dia, e os profetas de Baal agora foram todos ali ceifados. E agora então, aquela situação chega ali a Jezabel, e ela então manda uma mensagem dizendo que assim como foi feito com aqueles profetas, aconteceria com ele. E mesmo testemunhando o poder de Deus, ele então ali vai para a caverna com medo. E foi preciso que Deus fosse lá naquele lugar e disse: Elias, o que fazes aí? O que está fazendo aí, Elias? E então o Senhor ali convoca para sair daquela caverna e para fazer aquilo que ele foi chamado. E por muitas vezes nessa caminhada de fé, o medo por alguma situação que chega até nós pode querer provocar em nós medo,
desconfiança, pode querer promover em nós pensamentos que distanciam daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus já fez na sua vida e que Ele pode muito mais. Portanto, nessa caminhada de fé, venhamos tomar cuidado se passarmos por algum momento, não só de escassez, mas um momento de enfermidade, um momento de algo que você espera. Continue confiando em Deus. Ele é o seu Deus, Ele te chamou, você é filho e filha dele, você pertence a Ele. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode todas as coisas. Amém? Amém. Em um segundo momento, nesse chamado, para uma caminhada de fé, o dia que o Senhor transformou águas amargas em águas doces, nessa caminhada de fé, podemos viver também momentos de frustrações. Vejam o versículo 23, diz assim: afinal, depois de 3 dias, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. Imaginem vocês, caminharam 3 dias. Estão seguindo a Deus por meio de Moisés. Saíram do Egito. Mais de 400 anos de escravidão. Agora eles chegam em algum lugar que tem água, mas não podem beber daquela água. E agora ali há uma frustração em todo aquele povo. E com certeza na sua história de caminhada cristã, na sua história de caminhada de fé, talvez você esperou algo de Deus, talvez você aguardou algo de Deus, ou você buscou algo de Deus. Talvez houve algum momento de frustração. Mas ainda que haja esse momento de frustração, essa frustração é nossa. Essa frustração é nossa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as coisas são para a glória do Senhor. E Ele sabe tudo aquilo que eu e você, nós necessitamos. E até mesmo sabe daquilo que nós precisamos. Nem sempre aquilo que nós esperamos acontece da forma que nós esperamos, mas acontece da forma que Deus quer. E nesse momento em que possivelmente a frustração ela vier, nós devemos ainda assim aprender com esse relato, aprender com a palavra do Senhor que nos ensina nessa noite. E pode haver momento em que mesmo diante de alguma situação, possivelmente você começou a caminhar com o Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso, de pessoas que disseram assim: poxa, depois que eu comecei a caminhar com Deus, as coisas a cada dia mais, algumas delas se tornam mais e mais difíceis. Talvez você já ouviu alguém falar dessa forma. Mas, meus amados irmãos, nós estamos num processo. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Mas Ele precisa aperfeiçoar a tua fé e a minha fé. Ele precisa que você creia verdadeiramente nele, que ainda que você não tenha alcançado, ou ainda que você tenha chegado a um lugar e não seja aquilo que você esperou alcançar, ainda assim Ele é o teu Deus, e é o nosso Deus. E Deus estava aqui ensinando o seu povo. E na nossa história de caminhada de fé, muitas vezes nos deparamos com os nossos olhos, com as notícias que nos chegam
E agora, como vai ser? O que vai acontecer? O que será de nós? O que será de mim? Imaginem que agora eles caminhando 3 dias chegaram nesse lugar, tem água, mas essa água não é possível beber dessa água porque ela é amarga. Quantas situações como essa nós visualizamos na palavra do Senhor? Situações que parecem impossíveis, situações que parecem não haver mais solução. E então Deus revela o seu poder diante dos olhos do seu povo, para que creiam, para que tenham fé, para que entendam que os seus olhos jamais se desviam do seu povo. E por isso, se nessa história de caminhada de fé houver um momento de frustração, lembre-se, recolha os seus pensamentos no Senhor, busque ao Senhor, descanse o seu coração no Senhor. Ele está ouvindo tudo que você precisa e necessita. Busque a Ele. Mas, amados irmãos, nessa caminhada de fé, devemos também ter cuidado com a murmuração, porque é muito sutil, às vezes é algo muito perigoso, é algo que por muitas vezes trouxe ao coração do Senhor, se podemos falar dessa forma, né? Muito pesado. No versículo 30 diz assim, versículo 24, perdão: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? A murmuração, como já falei, é algo que traz uma grande tristeza ao coração do Senhor. E aqui questionar a Moisés era questionar o próprio Deus, era questionar o próprio Senhor. Portanto, primeiro vem sentimento de falta, de escassez, de algo que está faltando. Agora vem o outro sentimento aqui que nós acabamos de ver. E agora vem murmuração. Nessa caminhada de fé devemos ter cuidado. Se não tivermos cuidado, podemos nos ver diante do Senhor: Senhor, o Senhor não me chamou? O Senhor não é o meu Deus? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que está acontecendo isso comigo? E então nós devemos entender que por muitas vezes o que sai da nossa boca pode revelar, né, aquilo que foi mostrado aqui. O povo se voltando contra Deus, e então passou a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Talvez nós já temos muitas histórias, talvez você saiba de alguma história de famílias que não tinham o que comer, não tinham talvez o que beber, mas vemos histórias maravilhosas de Deus suprindo. A palavra do Senhor tem, suprindo todas as necessidades daqueles que confiam nele. Portanto, nessa caminhada de fé, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com a murmuração. Senhor, guarda os meus pensamentos em Ti. Senhor, me ajuda pelo Teu Espírito, pois meu coração quer questionar a Tua forma de me conduzir. Me ajuda, Senhor. Portanto, o Senhor quer aperfeiçoar a nossa fé, assim como Ele estava aperfeiçoando a fé do seu povo aqui. Mas diante dessa murmuração, nessa caminhada de fé, não podemos então esquecer da presença do Senhor. Não podemos esquecer da presença do Senhor. E quando é que nós podemos talvez esquecer da presença do Senhor? Quando nos enchemos de nós mesmos,
quando nos enchemos de desespero, diante das situações, diante das notícias, daquilo que vem aos nossos olhos, daquilo que nós almejamos alcançar, daquilo que nós esperamos em Deus. Mas então nós não podemos esquecer que Ele, a presença dEle é conosco, meus amados irmãos. Leva os olhos para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É certo, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o povo caminhava no deserto. O Senhor com nuvens guardava o seu povo de ser queimado pelo sol. De noite a coluna de fogo ali aquecendo, protegendo, guardando o seu povo. O Senhor estava com o seu povo em todo instante. Assim como Ele está contigo todos os dias, assim como Ele está com o seu povo todos os dias, assim como Ele continua presente conosco, a sua igreja, todos os dias. E o versículo 25 nos apresenta isso. Então Moisés clamou ao Senhor. Diante dessas três circunstâncias que nós falamos inicialmente, que o coração está um pouco angustiado, lembre-se disso. Preciso orar, preciso clamar. O que Moisés fez? Foi clamar ao Senhor, foi buscar ao Senhor. Então, o versículo diz: Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor então lhe mostrou uma árvore. Lançou então ali a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O Senhor não prova a nossa fé para nos diminuir, para nos destruir, para nos envergonhar, para nos depreciar. Não. O Senhor por muitas vezes nos prova, para que Ele possa aperfeiçoar a fé em nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé que também é dada ao Senhor, Ele então aperfeiçoa dia após dia essa fé em nós, em mim, em você. E então o Senhor aqui fez um milagre. O milagre aqui foi realizado. Aquela água foi purificada, e agora deixou de ser amarga, se tornou água doce. Olha que feito maravilhoso aqui. Olha o que Deus fez, faz e continuará fazendo em meio ao seu povo. Pois aqui não ficou somente aqui, Ele continua fazendo hoje. É preciso que tenhamos fé, creiamos que Ele de fato pode todas as coisas. Mas, meus amados irmãos, então nesse dia o Senhor transformou águas amargas em água doce. Aqui houve provação, mas também houve então ao sentido de Moisés procurar ao Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Precisamos a cada dia mais viver. Aprendemos nas escolas dominicais que oração é conversar com Deus, mas também digo que oração revela nossa intimidade com Deus. É a cada dia mais regarmos a nossa intimidade com o Senhor, é buscarmos aquele que pode todas as coisas, é buscarmos aquele que tudo pode. Então Moisés procura a Deus, procure a Deus, creia no Senhor. Portanto, nessa história de fé, quantas vezes já colocamos diante do Senhor, mas ainda assim, nessa caminhada de fé, devemos entender que a autoridade do Senhor no versículo 26, e diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amados irmãos, a nossa fé, a fé significa conhecimento, e a fé está entrelaçada com o conhecimento da vontade do Senhor, com os seus mandamentos, com a palavra do Senhor. Portanto, fé pressupõe conhecimento da vontade do Senhor. É preciso que tenhamos o maior cuidado com a palavra de Deus. É preciso que estejamos atentos ao conhecimento, aquilo que o Senhor revela, examinar as Escrituras, porque julgares tem nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. E conhecereis a verdade vos libertará. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é essa palavra que nos revela, que nos leva a Cristo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, toda ela nos leva a Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, essa palavra que nos leva a Cristo, porque somente em Cristo podemos permanecer firmes. E por isso a fé não está desassociada do conhecimento da palavra. Devemos buscar conhecimento da palavra. O obreiro deve estar, a cada dia mais atento e aposto a responder quando lhe for pedido isso. Devemos conhecer a palavra, não somente ouvintes, mas praticantes. E fé é isso. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando nós nos deparamos no momento da caminhada cristã com alguma situação, logo o Espírito nos traz a palavra ao nosso coração, à nossa mente, nos lembrando que o Senhor já fez por meio da sua palavra. E então nesse momento nós começamos a nos acalmar, nosso coração começa a se encher de paz, e então a nossa fé se firma no Senhor, e então nos acalmamos. Por isso devemos lembrar da autoridade divina do Senhor no momento da nossa caminhada cristã, a autoridade divina por meio da sua palavra. A sua palavra é o nosso alimento, é o alimento que todos nós de fato precisamos, e por isso o Senhor é quem nos governa, o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem aponta o caminho. O Senhor de fato nos deixou a sua palavra para que creiamos nele e continuemos a caminhar confiantes. De fato Ele está conosco todos os dias. E terminando aqui, meus amados irmãos, o texto diz no versículo 27 ali: então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esse lugar aqui chamado Elim é um lugar que representa descanso, refrigério. Vejam que o primeiro lugar é escassez, falta de muitas coisas, mas agora esse lugar aqui, Elim, o seu significado é um lugar de descanso e refrigério. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele nos leva para as pastos verdejantes, para junto das águas tranquilas. O Senhor, de fato, ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, lá o Senhor também está conosco. Seu bordão, seu cajado nos consolam. O Senhor está conosco, e Ele tem nos preparado, realmente a bênção de completarmos esse percurso que Ele nos chamou. Ele vai garantir isso, porque Ele é o nosso Deus. A sua obra não é falha, a obra de Cristo não foi falha. Ele está contigo, está comigo todos os dias. Amém? Que Deus continue nos abençoando a continuar firmes nessa caminhada de fé. Vamos orar, irmãos?
Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome aqui nessa noite. Adoramos ao Senhor, que fala aos nossos corações, que nos ensina por meio do Teu Espírito, que nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Bom, Deus abençoe essa igreja, continue sendo com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver sobre a vou lutar e vencer, vou lutar e correr. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Senhor, sempre nos dá uma chance, me dá a chance as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver sobre a vou lutar e vencer, vou cantar e correr. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver sobre a vou lutar e vencer, vou cantar e correr. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, glória a Deus. Outro de pé, nós já vamos encerrar. A Bíblia diz, através de Jesus Cristo, que a fé é tamanho de um grão de mostarda, mas ela cresce e vira uma árvore que até os passarinhos colocam os seus ninhos e colocam os seus filhotes ali. A fé precisa crescer, meu irmão. A fé precisa aumentar, a fé precisa
aparecer. É pela fé que nós mostramos que somos cristãos. Bom, queria convidar os nossos presbíteros e também o presbítero, o pai do nosso pastor, para subir aqui com a gente. Vem cá, nós queremos fazer a oração final para encerrarmos. Tem um cafezinho lá atrás hoje, alguém preparou o cafezinho? Não tem hoje? Não, tá bom, hoje é bico seco, não tem café. Queremos estar orando, agradecer a todos quantos nos visitam nessa noite, a família do pastor que nos visita. Deus abençoe a todos quantos estão nos visitando. Quero convidar o meu irmão, seu nome é que eu esqueci. Aguinaldo. Já conversei com ele e não gravei o nome dele. Mas que ele possa ser abençoado também por Deus com o seu filho e a sua família. E também queria convidar o irmão para orar com a gente, encerrando o nosso culto nessa noite. Bom? Intercede por nós. Senhor nosso Deus e Pai Santo, na noite deste dia nós queremos te agradecer. Agradecer, Pai Santo, primeiramente pelo sacrifício do teu Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós aqui naquela terra. Oh Pai Santo, que o Senhor aumente a nossa. Que nós possamos, Pai Santo, cada dia estar cultivando a nossa fé para que ela possa crescer cada dia mais no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, que a tua presença continue conosco. Continue com cada família, com cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor Elas, pela palavra. Agora impetra a bênção mais uma vez para nós, uma oportunidade de fazer isso para nós nessa noite. Oremos mais uma vez. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações e poder do Espírito Santo seja com todo o teu povo aqui presente nessa noite, com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Obrigado. Está encerrado. Temos todo uma boa semana.